Olá, amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam iniciando aí a semana na plena paz, que tudo corra bem com vocês, que a gente possa ter aí uma semana que a gente vai. Amanhã já é feriado, né? Quer dizer, uma semana toda quebradinha, que a gente vai comemorar aí, ou melhor, relembrar a saga do Tiradentes. Negócio terrível. Depois temos aí o descobrimento do Brasil, essa coisa toda. É um mês cheio de efemérides. Mas eu estou aqui pelo seguinte, eu estava na Bahia e alguém me falou lá, minha irmã me falou, o que é que está acontecendo em Rondônia? Me mostrou um vídeo da polícia, eu acho que do IBAMA e MCBio, talvez a Polícia Federal, não sei exatamente quais foram as forças que estavam agindo contra os garimpeiros dentro do Rio Madeira. E eu expliquei para ela exatamente o que ocorre, o que é, como é, mas é difícil, porque a imagem que é vendida do garimpeiro para as pessoas comuns é uma imagem que já está desgastada, pejorativa, que não acrescenta nada de bom. Eu queria lembrar que nos Estados Unidos, Estados Unidos, no Canadá, na Namíbia, com os diamantes, e em todo lugar, quando você tem alguma coisa rara como o ouro, terras raras, que a gente está vendo aí tanto esse debate sobre terras raras, quem é que vai vender, quem vai comprar. Nessa hora, a primeira coisa que se faz é o seguinte: o Estado regulamenta a atividade, regulariza aquele que vai garimpar, o que vai atuar nesse ramo, e cobra o seu imposto, que é a coisa mais natural do mundo. O que torna essa atividade, que é uma atividade rica, produtiva, uma atividade que enriquece tanto quem busca quanto o próprio Estado, coloca como uma atividade comum de comércio econômica e que gera emprego, renda, trabalho e principalmente divisas para o Brasil. A gente vende lá do Pará o ferro. A diferença do ferro e do ouro é que o ouro normalmente a gente faz joia e o ferro a gente não faz, a gente faz trilho, a gente faz outra coisa. Então, são materiais diferentes, mas que têm uma mesma linha, ou deveriam ter uma mesma linha de proceder. Estão no subsolo, o subsolo é da nação, quando ele está na água, como nos rios, por exemplo, ele tem ou deveria ter uma legislação específica para o tratamento disso, e aí evitar essas coisas horríveis. Eu vou mostrar aqui para vocês, e não tem ninguém que se interesse. Ou quando tem alguém que se interessa, é assim, é muito mais para ir lá no garimpeiro e dizer assim, me dá um não sei o que eu lhe ajudo com isso aqui. E não pode ser assim. A gente tem que tratar essa atividade como uma atividade produtiva. A gente não pode tratar o garimpo de ouro como comércio de cocaína. São duas coisas completamente diferentes. A gente não pode tratar a extração e a venda de ouro como o tráfico de armas. É diferente, são duas coisas completamente diferentes. Uma é crime, a outra não pode ser crime. Eu fico constrangido de trazer esse assunto aqui de vez em quando e ver que a minha palavra não reverbera. Eu sei que tem deputados e senadores que no passado já fizeram alguma coisa pela atividade. Mas eu vejo que hoje, e eu tenho falado muito aqui, a nossa bancada federal foi omissa, e não apenas nesse caso, omissa, por exemplo, aqui na BR-364, omissa na BR-319, omissa numa opção de coisas. E é uma bancada que, pelo amor de Deus, pensa aí você que eu estou abrindo o programa, já vou dando um recado para você. Pelo amor de Deus, não votem quem tem mandato, não. A menos que seja assim alguém que você sabe que fez alguma coisa em prol da sociedade. Porque, de uma forma geral, a gente já dá sorte porque a gente vai ter que trocar 2 senadores. Vamos trocar por gente boa, gente que trabalha, gente que pensa em produção, gente que pensa numa atividade econômica, gente que tem compromisso com o Estado, compromisso com a população. Porque do jeito que está muito, muito ruim. Está dado o recado. Agora vamos lá. Eu estou trazendo aqui a Tânia Sena. Tânia Sena tem toda uma história. Eu acho que a Tânia nasceu em cima de uma balsa. Se não nasceu, mas quando era criança já andava em cima de uma balsa, porque o pai dela é do ramo. Era do ramo desde aquela época, desde que ela nasceu,
Graças a Deus tem poucos anos, eu acho que 22 anos, 23 anos, por aí assim. E ele está lá até hoje, aos 73 anos, continua sendo garimpeiro, continua atuando lá dentro. Ah, Léo, você trabalha com sindicato, com associação? Não, 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 não. Eu só sou jornalista. Eu não tenho nenhum contato, eu mal conheço as pessoas que atuam no ramo. Eu conheço, porque eu conheço, no final das contas, eu conheço todo mundo aqui dentro de Rondônia. Mas eu não tenho nenhuma relação com o garimpo. A minha relação é somente essa. Eu gostaria muito que o garimpo no estado de Rondônia e no Brasil fosse tratado da mesma forma que é tratado pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia, pela Ucrânia, enfim, por todos os países que têm a felicidade de ter no seu subsolo ouro, manganês, terras raras, enfim. E a gente pensa assim, terras raras, como é que é essa? Não, é rara somente pelo seguinte, porque é pouca, são raras. A quantidade de terra que existe é muito pequena. Então é por isso que ela é rara. Mas não é porque é difícil de... E a gente está aí. Não sabe se vende terras raras, se a gente investe aqui no Brasil, se a gente vai fazer alguma coisa. E, bom, é sempre uma discussão para a gente jogar para o Congresso. Porque não vai ser Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente que vai resolver esse assunto, não. Quem resolve isso é Congresso na hora que resolve legislar e fazer com que essa lei seja cumprida. Tânia, obrigado por você ter vindo. Eu sei que é quase feriado hoje, hoje não é dia de você aparecer em programa nenhum, mas eu não podia perder a oportunidade. Eu tenho que mandar esse vídeo que eu estou fazendo, esse programa que eu estou aqui hoje, eu vou mandar lá para a Bahia para que a minha irmã e minha família saibam exatamente como é que é essa história de garimpo. Léo, não é nenhuma atividade marginal. Não, não é, Léo. Obrigada. Você sabe que eu estou sempre à disposição. Não tem... Eu cresci escutando que pra gente não tem sábado, domingo, dia santo e feriado. Então, eu estou sempre à disposição. E se for para falar de garimpo, então, aí é que eu estou à disposição mesmo. Nós estamos trabalhando normalmente. Mas muito obrigada por você, mais uma vez, abrir as portas para nós, para que a gente possa explicar e explicar quantas vezes forem necessárias até que as pessoas entendam o que realmente é o garimpo e o que falam que é o garimpo. É diferente, são duas coisas diferentes, né? A primeira coisa que se fala do garimpo é o seguinte, é uma atividade maldita. Quem tira o ouro não leva o ouro, fica pobre. Coisa nenhuma, né? Eu conheço vários garimpeiros muito bem-sucedidos e trabalhadores. É verdade. Gente que construiu sua fortuna em cima disso. Exatamente. Né? Eu tenho escutado muitas coisas assim. Como eu estou muito presente nas redes sociais e depois da campanha passada eu fiquei muito mais conhecida. Você foi candidata a vereadora. Isso. Eu esperava que você era Tânia Garimpeira, né? Era Tânia Sena. Tânia Sena. Por que não colocou garimpeira? Porque limita, né? Porque limita demais. Porque aí as pessoas que não me conhecem acham que eu vou defender só o garimpo, quando o objetivo não é esse. Perfeito. Defender só o garimpo, né? A gente quer trabalhar por quem trabalha. A gente quer trabalhar por quem precisa. Então, quando eu fui candidata a vereadora, que eu decidi, assim, no 45 do segundo tempo, a gente veio sem preparação, sem recurso, e mesmo assim eu sou a terceira mulher mais votada de Porto Velho. Caramba. Eu tive 1.700 votos praticamente. Então é uma votação expressiva. Porque você não aparecia em lugar nenhum, né? Não, porque eu sempre fui da cooperativa. Foi campanha de 45 dias. Foi campanha de 45 dias, exatamente. Então... Teve até garimpeiro que não votou, porque nem sabia que você estava... Teve, claro, teve. E como o garimpeiro é uma pessoa honesta, no geral, às vezes eu chegava lá e dizia, gente, olha, eu sou candidata e tal, e a pessoa falava, poxa, Tânia, eu me comprometi com fulano. E garimpeiro tem isso. E tem palavra, bigode, né? Tem palavra, né? E a gente entende isso perfeitamente. Enfim, depois de lá, a gente vem aparecendo muito mais nas redes sociais e a gente escuta muita coisa. A primeira, garimpo é facção criminosa. Garimpo é crime organizado. Garimpo é feito por pessoas financiadoras. Hoje mesmo eu respondi um vídeo sobre isso. Vocês são financiadores e exploradores das pessoas que estão lá trabalhando. Pelo amor de Deus. Bom... Eu tenho uma... Só para desmentir isso aqui. Eu tenho uma amiga, irmã da minha secretária de casa, irmã da Eunice. Ela está lá no garimpo. Ela trabalha no Purus, no Jaru. Onde tiver, ela vai.
Ela não trabalhava nisso, ela ficou viúva e já depois, com uma certa idade, os meninos levaram ela para trabalhar no garimpo. Ela fez a casa dela. Ela montou uma lojinha para a filha dela. Pô, e sabe com o quê? Com o dinheiro que ela trabalhava em cima da balsa. Lá na balsa, ela era cozinheira, mas a cozinheira também lava roupa, ela faz. Não tem o que ela não faça, né? E Não. recebe em ouro. Recebe em ouro. Então, assim, eu não consigo admitir, na minha cabeça não entra, alguém dizer que o operador e a cozinheira é explorado por um financiador. Quando você vai ver o resultado da lavra, o garimpeiro, o operador, ele é parceiro. 20% do que produz a draga do bruto é dele. Aham. Se a draga produzir 100 gramas de ouro, 20 gramas de ouro, É dele. automaticamente é dos operadores para eles dividirem. Aham. De todo o resto, das 80 gramas, o garimpeiro vai pagar combustível, vai pagar insumo, vai pagar rancho, vai Transporte, pagar comida, tudo. tudo. Mas a parte do operador é tirada do bruto. Fica quanto desses 80%? Você tem quanto que a gente pode considerar lucro líquido? 10% considera-se lucro Caramba. líquido, 90% é considerado despesa. Pela Caramba. lei. Era até agora, né? Uhum. Porque agora tem uma nova lei aprovada, que eu ainda não estudei ela direito, mas ela fala que se você declarar uma renda acima de 600 mil de faturamento, você tem que pagar 10% a mais em cima. Então, é mais uma taxa. Uhum. Então, era 90% automaticamente descontado de despesa e você considerava lucro 10% da produção. Eu tenho um camarada que eu conheço aqui, o Beto. Eu ajudei ele aí porque ele estava numa situação muito difícil. Um abraço, Beto. Aparece. E o Beto me disse uma vez o seguinte: olha, não é o garimpeiro que ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro somos nós que vendemos as coisas para o garimpo. É um risco, porque de vez em quando barrela e aí a gente tem que esperar o tempo para exato. acontecer. É próprio da atividade. Mas o garimpeiro não é o cara que fica mais rico, não, né? Não, é porque assim, ó, o operador da draga, ele não tem responsabilidade nenhuma com o equipamento, a não ser trabalhar e manter o equipamento. Se a draga quebrar, se a draga afundar, se a draga queimar, é tudo prejuízo Se a do polícia dono. tocar Se fogo. a polícia tocar fogo. Tudo. É prejuízo do dono. Porque o operador está trabalhando aqui nessa draga, ele trabalha só até o dia que ele quer. E aí, o dia que ele não quer, ele fala: olha, quero encerrar meu contrato de parceria, tchau e benção. Se a draga estiver produzindo pouco, se ele não estiver satisfeito, se ele tiver uma proposta melhor, se tiver um lugar melhor para ele trabalhar. E a cozinheira do mesmo jeito. A cozinheira, ela não tem obrigação de ficar lá. Mas quando ela fica, ela ganha do dono da draga para cozinhar, lavar, para cozinhar e manter a draga. E dos operadores, ela ganha separado para lavar a Os roupa. operadores, quer dizer, de todo mundo que trabalha na draga. Ela né, ganha também, Aham. exatamente. Então, ela Perfeito. ganha do dono e de mais 4 ou 5 pessoas que estiverem ali em cima. Perfeito. É muito bem remunerado. Faz um bolo, vende lá mesmo. é tudo. Vende natura, É. vende em boticário, leva roupa para Tudo. vender, tudo vende. Aham. Então, assim, lá dentro do garimpo, as pessoas são muito bem remuneradas. Quando a draga trabalha, quando tá dando tudo certo. E o prejuízo é enorme quando queima. Então, não existe. A primeira coisa que a gente precisa entender, que não existe financiador explorador de garimpeiro. Existe o dono da draga, em cima da draga, junto com o operador, junto com a cozinheira. O dono está lá diariamente. Essa é a primeira coisa. Que a vida A vida dele vista, é esse. E a vista do dono é que engorda o boi. Né? Exatamente. Ele tem que estar lá. Meu pai, por exemplo, a vida inteira esteve em cima da draga, consertando motor, ajeitando draga. Manda aqui, manda ali, faz ali. Então, meu pai a vida inteira esteve em cima da draga. Uhum. Ele nunca saiu de cima da draga dele. E como meu pai, todos eles. Entendeu? Então, essa é a Seu primeira pai coisa. hoje está como presidente da associação. Da cooperativa. Ele é presidente da cooperativa dos de garimpeiros e do sindicato dos garimpeiros. meu pai é o presidente. Aham. Essa cooperativa que meu pai é presidente hoje, ela foi fundada em 1993. Você já foi presidente dela, Já fui né? presidente dela. Aham. Aham. Eu saí quando eu fui candidata a vereadora e depois eu fui para a agência de regulação, então não podia. Aí meu pai voltou a ser presidente Me dela. conta aqui, como é que foi trabalhar na agência de regulação, que é um assunto que envolve, inclusive, essa questão do garimpo, sendo garimpeira e olhando lá e dizer assim, meu Deus, como eles estão errados com isso aqui, assim. Conflitante, né? Graças a Deus, o Léo me chamou. O Léo e o Aham. Oscar me chamaram para a agência, eu passei pela Sabatina e fiquei lá. O que acontece? A agência hoje ela é a agência reguladora dos serviços públicos delegados e de desenvolvimento do município. Perfeito. Então, a gente lá regulava, né? Porque eu saí.
transporte público, rodoviária, PPP, que é as parcerias públicos-privadas, e o lixo, estrada de ferro, Perfeito. essas regulações. E o garimpo, ele como não é uma parceria público-privada, ele não é uma concessão e ele não tem uma característica de serviço público delegado, ele não é regulado pela agência, mas ele entra na parte do desenvolvimento, porque inclusive a gente tem lá os nossos cadernos setoriais e tem a parte do desenvolvimento do garimpo, que a gente fala de garimpo no município de Porto Velho, fala de garimpo, mas o estado de Rondônia é muito rico em todo minério. A gente tem minério de ferro, a gente tem nióbio, a gente tem terras raras, a gente tem diamante, a gente tem uma série de minérios aqui. O nosso estado é muito rico. Nós estamos sentados em cima de uma riqueza gigantesca e a gente não tem política pública para trabalhar isso. Que dor. Isso é uma tristeza. Que dor. Eu me Isso é lembro uma tristeza. quando nós descobrimos aqui o garimpo lá de Ariquemes com a cassiterita. Bom futuro, né? O preço da cassiterita mundial caiu. E o produto que saía da cassiterita, também um alumínio, né? Salvo engano, também caiu. Tantalita, wolframita. Caiu tudo, né? Ilmenita. Isso. Tem vários minérios. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um brinde à sua vinda aqui, ao garimpo, ao bom garimpo. Amém. E eu queria dizer também, eu estou falando aqui de garimpo, mas a gente precisa entender o seguinte, como qualquer família, como qualquer atividade, como qualquer governo, tem gente boa e tem gente ruim. Como jornalista, tem gente boa e tem gente ruim. Como em todo lugar. Agora, não vamos fazer o seguinte, não vamos pegar, todo jornalista é vagabundo, e aí a gente joga. Todo político é ladrão. Não é assim, não vamos pensar dessa forma, porque isso de generalizar é sempre uma coisa errada. Se você generaliza, você joga todo mundo no mesmo buraco e aí a coisa não acontece. Vamos esquecer esse assunto. Saúde. Saúde. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta, virando aqui a nossa ampulheta para mais 15 minutos de conversa com a Tânia Sena. Você gostou? Adorei. Ai, que barato, né? Você cronometrar é ótimo. Eu adoro ampulhetas. Eu tenho alguns em casa. Né? Eu gosto também. Pequeninas, um pouco maiores. Essa daqui é para 15 minutos, é exatamente o tempo de cada bloco do programa. Ótimo. Exato. Você foi lá para Puerto Maldonado. Eu estive lá em Puerto Maldonado, em 1992, eu trabalhava com os Takigawa, e eu estive lá, atravessei ali Assis Brasil. Não tinha estrada. A gente passava por dentro do rio, não tinha ponte. E eu passei ali na época da seca, entre a chuva e a seca, difícil de atravessar de carro, e foi um negócio assim terrível. E era um caminho dentro do mato, né? Na verdade, não era uma estrada bem feita, tinha lá uma trilha que a gente chegava lá como é que é o nome do rio lá? Madre de Dios. Madre de Dios. Isso. E eu fui até lá. Você foi lá também agora, mas a sua ida não foi uma coisa louca como eu fiz, se bem que são 1.063 quilômetros. 1.063 quilômetros. Daqui para lá é uma tocada boa, né? Passar em Brasilé, Assis Brasil, essa coisa toda. Nós não fomos para o Rio Branco, né? Nós entramos antes, quando a gente passa ali por Assis Brasil, por Brasilé. Eu tenho aqui o nome. Acho que é Vila Epitácio, se eu não me engano. Não é Epitácio-Solândia. Passa também Epitácio-Solândia, passa. Mas tem uma vila ali que a gente passa. Que é o entroncamento, né? Isso. Eu vou me lembrar já o nome dela. Bom, você foi lá para olhar uma máquina que com certeza será utilizada aqui no Brasil, né? Nós fomos lá em comitiva, né? Nós somos a Cogan e a Cogarima, junto com o Pedro Melo, que também é de uma cooperativa lá do Pará. E ele desenvolveu um aplicativo de rastreabilidade que eu vou já falar para ti sobre isso.
E nós somos junto com o biólogo, com o Rodrigo, que é o advogado da Cogarima, a Carol, que é minha sócia e advogada da Cogan, junto com os garimpeiros para conhecer uma máquina que separa o ouro sem o mercúrio. Caramba, isso é uma novidade. Nós fomos lá conhecer a máquina, vimos o funcionamento da máquina. Quem criou essa máquina? Você sabe, não? Eles disseram que ela foi criada lá em Lima e em Porto Maldonado, né? Não Mas duvido. nós temos notícias de que essa máquina já tinha sido criada, ela só foi modificada. Perfeito. Nós temos até um garimpeiro que tem essa máquina, só que ela era de um pouquinho diferente. Mas a gente já tem essa máquina aqui em Porto Velho. Perfeito. Então ela separa o ouro sem mercúrio, ela é uma mesa vibratória. Então, Eu tenho um vídeo aí, Isso, vamos mostrar ele aí? Eu fiz o vídeo, pode mostrar. Pronto. Pronto, ó. Não é essa, é a próxima. Essa daí é outra, é outro tipo de mesa vibratória. Essa daí é para casterita. Tem uma outra mais para frente do vídeo. Essa daí Essa. é essa daqui. É essa aí. Isso. Você tá vendo que a mesa vibra? Ó o pai com essa bolsinha aí. É o pai andando com essa bolsinha dele aí. Ê, velhão. Ali, ó. É uma mesa que vibra e conforme ela vibra, ela vai separando a areia Esse aqui é o do prefeito ouro. de lá, Esse né? é o alcaide. Né? Ó, ela vai separando o ouro. O material vai aqui nessa parte cinza, né? A terra. Ela tem a capacidade de lavar 30... O pai suspirando lá. Ela tem capacidade de lavar aproximadamente 30 quilos de ouro cada 30 minutos. 30 quilos de terra a cada 30 minutos. Isso. Então, ela vai... Aí aqui embaixo cai a areia de um lado e o ouro do outro. Tá. Uma pergunta já aqui para você. Quando você... 30 quilos, olha o velhão aí, ó. 30 quilos não é pouca, não é muito pouco para a quantidade que vocês operam aqui dentro do rio? A cada despescada, a gente apura mais ou menos 80 quilos. Certo. Então, ela vai demorar 1h30 para processar. Perfeito. Então, ela processa 30 quilos a cada meia hora. Então, 70, 80 quilos de ouro. Aí, ó, tá vendo? 70, 80 quilos de material de terra, junto com o ouro que a gente faz, ela vai demorar 1h30, 2 horas para apurar. Isso é mais ou menos como apurar o ouro utilizando a bateia, né? É a mesma coisa. Mais ou menos. Só que é uma mesinha vibratória. Certo. E ela tem o grau dela direitinho, porque o ouro tem um peso, a areia tem outro. Perfeito. Então, eles fizeram esse estudo. Essa pessoa que está explicando ali pra gente é o técnico deles, mas eles têm um engenheiro que faz, que foi quem projetou. Então, tem toda a água. Você tá vendo aquele carpete verde? Aquele carpete verde é porque a água bate no carpete para ela poder descer devagar na mesa vibratória para não mexer no ouro, entendeu? Tá. Então ela tem toda uma tecnologia. Aí se você ver, eu vou pedir licença aqui para levantar rapidinho, Por só para te favor. mostrar na TV. Não, pode ficar tranquilo. Se você ver bem aqui, ó, é bem aqui esse primeiro filetinho que vai ficando ouro. Certo. Entendeu? E para cá é areia. Só ó, areia. Esse filetinho que vai ficando ouro que vai caindo aqui. Esse aqui é o que a gente chama de o cara que pega... Faz o reco. Faz o reco. O requeiro. É o requeiro. Isso aqui seria, então, o requeiro, tá né? vendo? Ó, nesse aqui da direita cai a areia e nesse aqui da esquerda, da minha esquerda, vai cair o ouro. Como é que você faz? Como é que você vai conseguir, depois do ouro separado, você vai conseguir fundir? Porque o nosso ouro aqui é de queima. aluvião, né? Sim, ele é pó. É pó. E aí a gente pode fazer isso em cima da balsa mesmo, sem nenhum problema. problema. Só que ela vai precisar estar parada, não vai poder estar trabalhando. Perfeito. Mas ela pode. Tá? Quer dizer, nada que me... Não, essa mesa foi para ficar em cima da draga, ela vai trabalhar em cima da draga, não vai ter perigo da desconfiança do operador achar que estão roubando ele, ou ninguém achar que está roubando, porque ele tem direito de saber quanto que apura, né? Ele está ali trabalhando, né? Ali. Então, nada que impeça que você coloque, por exemplo, 2 dragas, uma operando lá, retirando o cascalho do rio, e uma balsa só e outra balsa só para apurar. Mas o tempo que ela demora para apurar o ouro é o mesmo tempo que demora para dar manutenção na draga para ela voltar a trabalhar. Caramba, 1h30 mais ou menos. De 1h30, 2 horas, é o tempo que você demora. Perfeito. Tira o carpete, bate o carpete, tudo certinho. Eu tenho um amigo aqui, eu acho que é Sanche, o nome dele, que ele ganhou dinheiro aqui lavando carpete, né? Porque o carpete, porque não fica, sei se né? você conheceu, né? Fica ouro no carpete, fica um pouco, exato. Aham. Então, assim, essa máquina é uma solução, a gente vai apresentar essa solução agora. E ao nosso olhar, enquanto cooperativas, enquanto profissionais, estamos com o problema resolvido. Por quê? O grande vilão de todo mundo é o mercúrio, não é? É porque o garimpeiro joga o mercúrio no rio, é porque o garimpeiro contamina o rio. No Amazonas, inclusive, as nossas licenças não são renovadas porque a gente usa mercúrio. Então agora acabou. Então será que agora eles vão renovar todas as nossas licenças? Eu só fico pensando como é que chega lá no Polo Ártico
e consegue descobrir mercúrio, porque lá não tem, no polo não tem tem urso, se você fizer o exame de sangue do urso, às vezes dá mercúrio, porque é um lá metal pesado. no Lago de Ué, Manacapuru também nunca teve pois é. garimpo e tem alto E índice tem de alto mercúrio. índice de mercúrio. Nós, olha, para você ver o contrassenso que nós estamos no nosso país. Como era o nome daquela baía lá no Japão, que é uma baía fechada, Vou lembrar, peraí. Baía de Okama, Osaka, Olha um negócio desse. o contrassenso que nós vivemos no nosso país. Nós temos um governo federal, e eu não estou aqui falando de política partidária, tá? Mas nós temos um governo federal que é totalmente contra o garimpo e que já disse que vai acabar o garimpo e que comemora a destruição de mais de 1.000 equipamentos de dragas e mais de 1.000 PCs de draga de sequeiro, certo? O nosso cenário hoje é esse, tá? Ao passo que esse mesmo governo federal, que o Ministério de Minas e Energia é do governo federal, junto com empresas, pagaram um estudo que durou 3 anos, chamado Projeto Ouro Sem Mercúrio, mineração artesanal em pequena escala, porque garimpo é considerado mineração artesanal em pequena escala. Esse estudo, ao longo de 3 anos, estudou o Rio Madeira, Rio Amazonas, lá em Itaituba, o Rio Tapajós, estudou esses garimpos e chegou à conclusão que o uso do cadinho, que a gente usa há mais de 20 anos, recupera 99% do mercúrio. Porque seria uma estupidez jogar o mercúrio fora, né? Ele é muito caro. Então, assim, o mesmo governo federal, junto com as ONGs, com aquele Instituto Escolhas, que nunca foi para ajudar ninguém. É só você pesquisar a história do Instituto Escolhas. Esse mesmo governo tem um estudo apresentado dia 30 de julho de 2025, afirmando que o uso do cadinho não contamina o meio ambiente. Só que eles ignoraram esse estudo, eles jogaram fora, eles não falam. E agora os profissionais que fizeram esse estudo estão buscando divulgação, estão divulgando, vão divulgar novamente, vão continuar os estudos, mas ninguém ali tem nada a ver com garimpo, são profissionais, o professor Hassan é de Curitiba, e outros profissionais que chegaram à conclusão de que o uso do cadinho nos garimpos recupera 99% do ouro. E que é seguro garimpar onde tem o cadinho. Quem trabalha com cadinho trabalha correto. Você imagina? Joga essa máquina aí operando novamente aí, por favor, viu? Então, assim... Eu quero que as pessoas vejam que é possível, sim, a gente fazer isso. Sim, claro. E nós vemos um contrassenso muito grande. Aí quando a gente vem falar das explosões e da destruição, a Polícia Federal, com todo respeito, a Polícia Federal, o ICMBio e o IBAMA, eles estão protegendo ou estão destruindo? Estão cumprindo ordens. Agora, de quem, eles né? não estão cumprindo ordens, porque eles têm o poder de fiscalizar, ele é deles, eles podem fiscalizar. Eles não precisam de ordem judicial para ir fiscalizar. Eles têm essa atribuição, eles são fiscais. Certo. Mas agora você me diz, queimar, protege ou destrói? Só destrói, não vejo nenhuma necessidade. Porque porque se destruir um motor, eu me lembro que eles destruíam as bombas injetoras. Tudo, eles destroem o equipamento todo. Aí eu trouxe vídeo e fotos de draga queimada, de óleo derramado no rio. O que acontece? Quando você queima o equipamento, tá aí, ó. Isso é a Polícia Federal comemorando, tá? Essa fumaça preta é tóxica. O óleo que derrama nesse rio contamina o rio. O barulho da explosão das dragas mata os peixes que estão ao redor. Isso é mais poluidor, é mais criminoso, desculpa a palavra, que já me disseram que eu não posso dizer isso, mas a bem da verdade, é mais criminoso do que o garimpo, não é não? Claro. Visivelmente mais danoso ao meio ambiente a explosão do que o garimpo. É visivelmente mais danoso. Eu me lembro aqui que de vez em quando o pessoal chegava lá no garimpo de sequeiro, por exemplo, pegava o motor, tirava a bomba injetora e tocava fogo nela, quebrava. O cara ia lá e comprava outra e colocava, porque o garimpo não para, né? Não para, o garimpo está presente aqui em Rondônia há 45 anos, vai parar como? Agora mesmo, semana passada, queimaram 3 ou foi 4 dragas ali em cima, acima das usinas ali, numa região. Pois é, aí a primeira coisa que eles falam, garimpo ilegal em área de conservação. Às vezes nem tá em área de conservação. Às vezes nem tá. A gente já teve caso de queimar draga em área legalizada. Mas o ponto nem é esse, Léo. O ponto é que essas operações, elas não estão em conformidade com a legislação. A lei diz outra coisa. O que a lei fala? Se você pegar um equipamento trabalhando e você não tiver como tirar ele do local
para evitar a continuidade do crime, você pode destruir, desde que você tenha um relatório comprovando que você não podia tirar, um relatório comprovando que ele estava trabalhando, uma avaliação dos bens que você está destruindo, com um relatório fotográfico, com tudo e assinado por 2 agentes. Isso não existe. Me permita falar aqui para uma Claro. outra atividade. A gente fala muito aqui que o madeireiro entrou na floresta, tá no seu... Olha, madeireiro que entra na floresta tem gente boa e tem gente ruim, como em qualquer outro Todo lugar, em lugar. toda a família, tá? Mas é o seguinte, o madeireiro que vive disso, ele entra lá para tirar a madeira madura, porque a outra não presta Não para ele. presta para ele. De que adianta ele entrar e sair regaçando o mundo lá com correntão e quebrando tudo se ele não vai aproveitar aquilo que ele fez? Então, Adianta. são loucuras, é maluquice da cabeça de pessoas. Tem um cara chamado Aldo Rebelo, Aldo Rabelo. Aldo Rabelo? Aldo Rebelo. Rebelo, Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é um jornalista, professor, o que é mais que ele é? Biólogo não é não. Mas ele foi do Ministério, ele é um comunista do PCdoB. Hoje eu acho que está no PSD, o PDS, um desses partidos aí de esquerda que apoia o Lula, mas ele é contra aquilo que se faz ele é contra a Marina Silva, ele é contra as atividades do IMCBio, contra aquilo que faz o IBAMA, contra essa forma de você atacar o garimpeiro. E ele diz o seguinte, a Amazônia está entregue 50% na mão de ONGs. E essas ONGs estão fazendo o quê? Pegando dinheiro do próprio Brasil para lutar contra o Brasil. Essa é uma verdade. Se você não conhece Aldo Rebelo, procure. Aldo Rebelo é uma pessoa muito importante aqui para o estado de Rondônia. Sim, Léo, se você olhar, por exemplo, no Amazonas, quem está à frente da potássio do Brasil e da mineração tabaca são os chineses. Quem está extraindo o nióbio no estado de Rondônia, pelo que a gente soube, quem está extraindo o nióbio no estado de Rondônia são os chineses ou são os canadenses. Quem está As terras raras. O que eles fazem? Eles tiram tudo, chega lá e eles separam as terras raras. Quem está retirando as terras raras lá do Pará, lá da Vale, são os chineses. Você entende? E os chineses estão fazendo plantas de desenvolvimento lá na Bahia. E os brasileiros estão perdendo o direito de trabalhar no seu próprio país. Olha, uma hora dessa, gente, você pode acreditar, esse meu olhão aqui, dos meus filhos, vai mudar. Vai ficar isso aqui assim, ó, tudo chinesinho. É isso que a gente quer para o Brasil? Olha, eu falo, é isso que a gente precisa para o Brasil? Você sabe o que eu falo? Para todo mundo que vem me criticar na internet, e a gente vive de crítica também, não tem problema, desde que sejam respeitosas, embora nem todas sejam, vamos conhecer o garimpo? Vamos comigo lá. Vai dar, né? Eu falo, chamo todo mundo, porque o garimpo tá aí para quem quiser conhecer. Se quiser, quiser uma comida boa, vá lá em cima de uma balsa. Vamos supor que você quer mercúrio. Eu uso mercúrio para quê? Para unir o ouro. Isso. Qual é a vantagem de eu jogar ele no meio de um rio? Zero. Quanto custa o mercúrio, o azul? O mercúrio é cotado em dólar. Tá louco. Entendeu? É jogar dinheiro fora. Não, e qual que é o objetivo? Eu fiz um vídeo, o cara veio comentar, doutora, eu sou garimpeiro e eu jogo na caixa. Mentira sua. Porque perde o objetivo, é jogado fora. Não tem ninguém. Quem joga o mercúrio, se jogasse o mercúrio na caixa onde está trabalhando, que está lá o carpete grudado, descendo a água com areia para segurar o ouro, e se jogar no rio, tá perdido. Acabou, não tem, perdeu a função. Gente, quando você pega gordura de boi, mistura com a gordura que você usa em casa, gordura que você tira do óleo do carro, você junta tudo isso e vende. Tem uma atividade aqui, tem um cara aqui que compra, a cada semana ele compra 2 carretas dessa gordura. E vende para quem? Para empresas como Boticário, Jesse Livre e tal, que precisam fazer sabonete. Pois é. Aí você faz assim, não, mas faz isso mesmo? Faz, gente, faz. É loucura a gente ficar pensando nessa coisa dessa atividade marginal. Eu vou virar essa ampulheta aqui de novo, nós chegamos ao final do segundo bloco, e aí é o seguinte, eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso. A gente vem para o terceiro bloco. O Rodrigo Baldez, meu querido. Ele é ótimo. E aí é o seguinte, eu quero falar eu vou trazer mais fotos aí e saber o seguinte, qual é o caminho para a gente conseguir operar a atividade garimpeira ou atividade madeireira com
legalidade. Qual é esse caminho? Por onde é que passa isso? Você que vem estudando tanto isso, que já trabalhou em agência de regulação, que é advogada, qual é o caminho que a gente pode tomar? Porque se a sociedade não disser aquilo que quer, quem está lá em cima vai fazer aquilo que tem vontade e que nem sempre é aquilo que a gente deseja. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Eu sou filho do Hospital Jorge Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu vou falar agora sobre rastreabilidade de ouro e sobre o que a gente pode fazer para legalizar, para dar visibilidade melhor a essa atividade que é tão importante para o mundo. Se você pensar que as fronteiras... Estava aqui conversando aqui assim, enquanto me lembrava que as fronteiras do Brasil, da forma como elas estão, tinham o Tratado de Tordesilhas, é uma linha que dividia o Brasil no meio, Espanha de um lado, Portugal do outro. O que nós fizemos? Através dos emboabas e mascates, dos garimpeiros que saíam lá em busca das pedras, as esmeraldas, tudo isso foi que foi levando essa fronteira do Brasil para os limites que nós temos hoje, que são bem diversos daquele que a gente tinha. Rondônia estaria aqui pertencente à Espanha, não teria nada a ver com o Brasil. Só para a gente pensar. Aí é o seguinte, tudo isso ocorre porque a gente não tem conhecimento. E por falta de conhecimento, ou pelo desconhecimento, a gente vai somando ou acreditando que essas coisas todas são exatamente aquilo que a gente pensa. Eu vou chamar o Lá Telecom aqui, eu continuo com essa conversa, porque eu tenho um outro recado para mandar para você e nós vamos falar de câncer. Espera aí. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta. Tânia, antes que a gente ensete aqui a nossa conversa, eu queria mostrar aqui para vocês, joga aí na tela para mim, por favor, nós vamos fazer agora no dia 25 de abril, mais um bingo em prol da construção da Casa de Apoio Filhos de Irã. A Casa de Apoio Filhos de Irã é uma casa de apoio que recebe pessoas e familiares que estejam acompanhando os pacientes de câncer que estão lá no Hospital do Amor. E a gente recebe esse pessoal que vem do Peru, da Bolívia, do Acre, do Amazonas, de Tocantins, do Goiás, aqui de Rondônia, de qualquer ponto de Rondônia, de Mato Grosso. E é o seguinte, a gente recebe esse pessoal, a gente não cobra absolutamente nada, isso é tudo pago por nós mesmos, da maçonaria. Mas para fazer essa casa, é muito caro. Arrecara, e é o seguinte, a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse merecedora da maçonaria, que é a patrocinadora dela, e que fosse alguma coisa que a gente pudesse oferecer para a população de Rondônia. É casa de maçom? Não, é casa do povo. Nós estamos fazendo para as pessoas que precisam. Você sabe o que as pessoas falam? Que esse pessoal que está aí no Hospital do Amor é tudo câncer do garimpo, do mercúrio. Pelo amor de Deus. Já escutei gente também. Do céu. Aí vem de lá do... O Hospital do Amor só veio para cá por causa disso. Vem do Mato Grosso e tal,
Todo mundo fala. Todo Mas mundo. a gente escuta cada coisa, né? Hater, Mas o né? trabalho de vocês lá é lindo. É lindo. É tantas pessoas. Aliás, que muitíssimo precisam. obrigado. Você me levou aqui algumas cartelas dessa aqui. E no dia 25 a gente vai ter aí um carro, mais uma rodada de 40, de Ixi, é 20, tanta de coisa, 15, de gente. 30 mil. É muita coisa. E para você conhecer essa obra, faz o seguinte: chegou no Candeia. Passou passou antes do Hospital do Amor, que está do lado esquerdo, você vai ver uma obra grande lá direita. à direita. Entra ali, dá uma olhada lá, que você vai ver que tem muita coisa que você pode fazer. Mas principalmente, leve seu amor. Se não tiver dinheiro, não tem problema nenhum. Leve amor. Amor é o que move o mundo. É Bom, isso. a gente está falando a respeito de amor, é que move o mundo, segundo Oreste Muniz, há muito tempo atrás, ele me falou, a mola mestra do mundo é dinheiro. E o dinheiro, ele não nasce em árvore. Não. Não, ele é produto de uma série de atividades, e o O- garimpo é uma delas. Eu digo, sabe o que, Léo? Ah. Eu tenho dito isso. Tânia, você defende o garimpo, eu defendo quem trabalha. Isso. Quando eu falo que eu defendo o garimpo de ouro, eu defendo o minerador de casterita, que é o garimpo de casterita, eu defendo o madeireiro, eu defendo o pequeno produtor, eu defendo o agronegócio, porque são eles que movimentam o nosso país. E todos eles têm o mesmo problema com o meio ambiente. Todos eles sofrem, com perdão da palavra, com todo respeito, sofrem com os ambientalistas que querem morrer abraçado na árvore, todo mundo passando fome. Porque, Léo, esses dias uma Se mulher ficou com tivesse raiva. abraçado na árvore só. Mas não passa fome. Esses dias eu Porque o fui... dinheiro vem sempre de algum lugar para Vem, financiá-los. E aí eu acho O interessante... eco-xiita, exato, né? Eu acho Marina Silva da interessante, vida. eu acho interessante que as ONGs que querem proibir o garimpo na Amazônia pros brasileiros são as mesmas que recebem o dinheiro dos chineses que estão lá explorando. Tu tá entendendo? O que acontece? A gente precisa ser realista. Esses dias ficaram com raiva de mim, porque eu fui a uma audiência pública lá no Ministério Público do Trabalho e tinha uma moça, que eu esqueci o nome dela, Uhum. que ela era de uma comunidade indígena, né? Povos originários, e ela estava falando, e ela estava discursando. Ela estava discursando o tempo todo aqui, ó, lendo no celular. Aí depois vem um senhor de uma comunidade de Baixo Madeira e falou que o rio estava completamente contaminado com um metal super perigoso e tóxico, que esse metal vinha do mercúrio. Coisa que nunca nada a ver. E na hora que eu falei, gente, eu respeito todos vocês. Só que eu gostaria que vocês também respeitassem o garimpeiro. Porque se hoje existe esse celular, minha querida, que você tá na sua mão, é porque o garimpeiro um dia foi lá e pegou esse ouro. Porque tem ouro aqui. Tem nióbio, né? Tem nióbio. Se a de gente tudo. tem tecnologia, se hoje você tem a internet, se hoje você tem uma tecnologia... Se vai à Lua. Se você vai à Lua, se você tem uma TV, se você tem um computador de última geração, tudo é mineração e garimpo, meu bem. Então, pelo amor de Deus, se você tá falando que o garimpo é ruim, larga seu telefone, não use internet. Eu tô errada? Fala a verdade. Os Mas não haters, é. não, os haters não têm, eles têm um discurso só, Mas né? é um discurso só, mas, gente, a gente precisa Abrir os olhos. entender a realidade. Existem pessoas boas e ruins no garimpo, na mineração, no agro, no pequeno produtor, no garimpeiro, no delegado, no policial, no político, no jornalista, no advogado. Todo lugar tem, gente. Gente ruim não é inerente à profissão do garimpo. Não é. A diferença é que com o garimpeiro, o que as pessoas fazem? Pegam todos os garimpeiros, colocam no mesmo saco e pronto, ninguém presta. Não separa. E isso é que a gente precisa separar, diferenciar. É claro que tem gente que faz errado, faz, eu não defendo essas pessoas, mas eu não tenho como controlar. Nós tivemos aqui no Brasil durante muito tempo, aqui em Rondônia, eu vou falar aqui porque eu cheguei aqui em 90 e eu acompanhei todo esse processo. Aliás, eu sou parte desse processo de desenvolvimento do gado daqui de Rondônia. Eu fui comprador de gado aqui, Sim. eu trabalhava na Sadia. E eu me lembro que a gente fazia isso aqui de uma forma que o pessoal dizia assim, mas por que você está fazendo isso? Uai, estou fazendo isso porque é uma atividade. Mas não vamos fazer assim não. A gente vai continuar caçando búfalo, vai continuar fazendo... Gente, tem uma hora que essa coisa se organiza. E demora, Exato. mas se organiza. Nós resolvemos esse assunto aqui.
Por que a gente não pode resolver esse outro? Por que a gente não pode resolver a atividade madeireira? Ah, não vamos plantar soja aqui, não. Estamos plantando, e é quem está tocando E quem está tocando, o agro. exato, quem está tocando. O agro é que está tocando o estado de Rondônia. Exato. Olha, falou-se muito, agora foi revogado o decreto por conta do pessoal, né, de Santarém, que a hidrovia do Madeira. Tânia, você acha ruim privatizar o Rio Madeira, a hidrovia do Madeira? Léo, eu não sou contra nenhum tipo de melhoria. Nenhum tipo. Eu sou contra não valorizar quem já estava, como a usina fez. Ou fazer a porcaria que fizeram aqui na Ou BR. fazer o que fizeram na BR. Que nós estamos pagando para morrer. Exato. A gente é a favor, a gente é a favor do progresso, a gente é a favor da regularização, a gente é a favor do meio ambiente, do trabalho sustentável, porque ele é possível, tanto no garimpo, quanto na madeira, quanto no agro, é um trabalho sustentável. Tanto que na Amazônia Legal, você tem uma fazenda, 80% dela tem que estar virgem, você só pode usar 20%. Tá louco. 20% é o que você pode usar da sua terra. Se você comprar 1.000 hectares, você só pode usar 20%, 80% tem que estar intacto, preservado. Então, assim, a gente precisa entender que hoje em dia as pessoas ainda perguntam por que o garimpo é ilegal. Não, gente, não é, ele é legalizado. A gente precisa ter quem nos defenda, quem defenda o trabalhador politicamente. Nós precisamos de políticas públicas que incentivem esse trabalho sustentável. Nós temos uma bancada do garimpo no Congresso, não? Não, nunca teve. Nunca teve. Tá precisando. Nunca teve. Tá na hora de começar a olhar essas coisas. Não só do garimpo, né, mas de quem trabalha com o meio ambiente no geral, né? Assim, é o que eu falo, a gente está aqui, todo mundo tem o mesmo problema. Então, o Rondônia já foi, se eu não estou enganada, o segundo maior exportador de casterita do Brasil. Nós fomos o primeiro. Foi na época que foi descoberto o garimpo. Eu Você falei tá isso entendendo? aqui. Pois Naquela época você era criança. O maior produtor de casterita do Brasil. Naquela época, a cassiterita saía daqui nas carretas da Takigawa e ia um comboio armado para evitar roubo na Exato. estrada. Então você imagina. Era tão caro quanto o ouro. Você imagina o potencial produtor desse estado. E a cassiterita é um tipo de minério que você tira em sequeiro, assim como tem ouro em sequeiro, que você faz a supressão da vegetação e depois você faz replantio. Isso é perfeitamente compatível com o meio ambiente. Nós precisamos entender que preservar o meio ambiente não é não prosperar, não é não ter riquezas. Defender o meio ambiente é trabalhar de forma sustentável, e isso é possível. As tecnologias estão aí para isso, permitem que isso aconteça. E isso está acontecendo apesar de toda a repressão. Apesar de toda a repressão. Por quê? Porque quem está de fora está conseguindo explorar. Eu vou chamar a Rondoquímica aqui e eu queria que você me... Chama seu Luiz. Seu Luiz. Luiz. Gente, vem cá. A Rondoquímica produz material lá pro garimpo? Produz sim. O garimpo tem que limpar a balsa também. Tudo. A Rondoquímica está presente aí em tudo. Luiz, abraço grande. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu queria falar sobre rastreabilidade. Foi uma coisa que nós conseguimos fazer no gado. Estamos fazendo na soja e podemos fazer no ouro. Já estamos rastreando. Já está. Já está funcionando o rastreamento. Rondoquímica e a gente volta. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome: Rondoquímica. Bom, eu falei com vocês aqui que a única possibilidade que a gente tem é via Congresso Nacional a gente legalizar. Mas a legalização já existe. O que a gente precisa é regulamentar a atividade. E regulamenta-se fazendo o seguinte: olha, eu tenho que tirar
isso aqui, eu tenho uma fiscalização que é feita dessa forma, não é essa fiscalização maluca aí, me perdoem quem faz isso aí, eu entendo que deve ter uma ordem dizendo que é para fazer, mas pelo amor de Deus, nós temos ordem também para prender 1.000 e tantas pessoas no dia 8 de janeiro, que era uma manifestação bem diferente de qualquer outra coisa que aconteceu no Brasil. Eu sou a favor daquilo. Eu tenho um amigo hoje que está aqui, está preso ainda, continua com tornozeleira eletrônica, jornalista que estava lá no dia 8. Foi preso porque tem um senhor agora, o seu Alcides Ran, que é lá de Santa Catarina. Ele foi preso, vai pegar 14 anos de prisão, ou 17 anos de prisão, porque ele emprestou R$500 para financiar o pessoal que vinha no ônibus. Emprestou ou deu R$500, 14 anos por um Pix. 129 milhões não tem Pix. Isso aí é outra história, a gente conversa aqui no outro dia, numa outra hora. Vamos falar de rastreabilidade. Vamos falar de Essas coisas me irritam agora. Profundamente. Olha, vamos esclarecer aqui para todo mundo, e eu espero que isso aqui chegue no mundo. O garimpo é legal, é regularizado, existem fiscalizações corretas. O que nós precisamos são de pessoas públicas, políticos e políticas públicas que incentivem o trabalho do garimpo em cooperativa e que ajudem a legalizar mais áreas, porque áreas requeridas nós temos, e para você ter uma ideia, nós temos áreas requeridas no Amazonas que estão em processo de renovação há 12 anos. Se a gente tivesse lá no Amazonas um político que tivesse interesse em ajudar a classe, essas áreas estavam renovadas, porque a cooperativa não tem multa, ninguém tem nada, e isso acontece. Se o garimpo hoje está irregular em alguns lugares, é por culpa do poder público, única e exclusivamente, porque legislação tem, meios de controle tem, regularidade tem. O problema é o poder público que não quer. E aí, qual é o motivo? Porque tudo que eles pediram do garimpeiro, o garimpeiro fez, inclusive a rastreabilidade. Hoje o ouro, ele é rastreado de cima da draga ou da balsa onde ele é produzido, até a hora que ele chega em São Paulo. Quando ele chega no posto de compra em Porto Velho, ele tem uma guia de trânsito, ele pega essa guia de trânsito, ele segue para São Paulo com essa guia de trânsito. É tudo georreferenciado. Se você estiver fora da sua área de trabalho, o seu aplicativo nem abre para você tirar sua guia de trânsito. Foto georreferenciada, com hora, com data, com tudo. Ouro é rastreado em Rondônia, é rastreado no Pará, pode ser rastreado no Amazonas. Nós temos um problema gigante no Amazonas que não aceita garimpo, porque eu não sei por que não aceita garimpo, mas aceita os estrangeiros lá. Eu quero ver agora qual que vai ser a desculpa. Aceita as facções. Aceita as facções, porque agora eles estão dizendo que o garimpo é facção e crime organizado, né? Quando não tem nada disso. Não era antes, né? Mas eles não têm o que dizer, né, Léo? Cada vez que eles inventam alguma coisa para prejudicar, a gente vem com uma solução. Então eles não têm o que dizer mais. Tu tá entendendo? Então a gente precisa de quê? A gente precisa de defesa. A gente precisa de quem... E não é só quem defenda. A gente precisa de quem entenda do que tá falando para defender. Eu vou lhe fazer só uma pergunta. Você foi candidata a vereadora. Você não pretende entrar nessa luta lá para o Congresso, não? Eu sou pré-candidata a deputada federal pelo estado de Rondônia. Pelo Podemos. Acho que já está na hora. Porque essa classe precisa de defesa. Precisa. Quem trabalha com o meio ambiente, a classe garimpeira, os mineradores, o agro, o madeireiro. O que fizeram com o pessoal no interior? Pelo amor de Deus. O que fizeram? Nós precisamos de defesa. Olha, nós temos aí algumas áreas que foram determinadas como área de preservação e que não podem ser mexidas. Os seringueiros tinham uma terra que estava titulada. Não tem mais. Então tem alguma coisa errada sendo mexida nesse meio aí. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai passar por problemas que já passamos no passado e que a gente não pode mais deixar acontecer para o futuro. Eu estou encerrando o programa de hoje, agradecer muito a sua presença. Leve ao Sena o meu abraço. Pode deixar. Diz a ele que ele está bonito na TV, está lá na Rema, né? Ele tá lá. Tá sim, ele tá. E eu queria ele aqui uma hora dessa para a gente conversar. A hora que você quiser, ele vem. Tá joia. Tá, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Que é isso. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a essa atividade que é tão importante para todo mundo. Eu estou encerrando o programa de hoje e agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro.
nesta quarta-feira a gente tem aqui um tema, uma pessoa, algo que vai impactar bem a nossa vida. E eu vou trazer aqui para vocês. Essa é a minha função. Eu não garimpo ouro, eu não crio gado. A minha tarefa no mundo é essa. É ser jornalista e levar informação para vocês. Boa noite, bons sonhos. Fiquem com Deus. Quer sonhar com ouro? Bota a cabeça aí no travesseiro e vai dormir. Tá na hora, né? Você sabe que só pode ir pra cama depois de falar comigo. Beijo grande. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.